Bom dia a todos. Como o professor Herbert falou, eu sou uma entidade fake, materializada. O que vocês vão ver hoje são resultados do nosso grupo de pesquisa. Na verdade, não é exatamente uma palestra, é mais uma apresentação de trabalho. Então, eu espero que não fique muito fora do nosso curso aqui. Bem, já foi falado, eu quero agradecer ao professor Tarcísio, porque ele deu uma super introdução ao assunto, que eu fiquei assim alegre, porque eu tinha cortado um monte de slides, e ele conseguiu sintetizar de uma maneira brilhante. O dogma central darwiniano, da origem da vida, é basicamente esse, você vai encontrar de maneira parecida em qualquer livro de biologia. Nós temos a matéria inorgânica, tempo, acaso, condições excepcionais, geração de estruturas biomoleculares, e no final nós temos fauna e flora atuais. A parte mais da direita é o que nós temos muitos livros, que é a macroevolução. Não temos muito como discutir isso daqui, porque não tem base para isso. A primeira parte, os livros e as publicações falam muito pouco, mas a parte do meio, nós temos muito o que falar, tanto em química como em física, porque isso é algo que podemos calcular, algo que podemos mensurar e podemos concluir algumas coisas interessantes. Estruturas biomoleculares ordenadas, mais tempo e acaso, deram origem a algumas protosequências, depois sequências mais complexas, e no final gerou-se sequências complexas, altamente ordenadas, com codificação altamente avançada, e deram origem às bases de vida dos seres vivos. Então, nós temos aqui ordenamento espontâneo, geração de informação espontânea em condições altamente específicas, e há um probleminha aí, porque quando isso foi começado a discutir, já na primeira metade do século XX, já houve um problema do ponto de vista físico-química, porque isso significaria diminuir a desordem do sistema e geração de ordem. A primeira pessoa que tentou dar alguma ideia interessante sobre isso foi justamente Erwin Schrödinger, onde ele disse que seres não vivos, aliás, processos não vivos, eles são sempre da ordem para a desordem em sistemas espontâneos, mas seres vivos, processos vivos, eles conseguem fazer o inverso. Eles saem de um ambiente de desordem e conseguem gerar ordem pelos seus próprios mecanismos. Eles conseguem, de alguma forma, sugar a desordem do meio ambiente e gerar novas estruturas cada vez mais organizadas. Tem um livro interessantíssimo, Schrödinger, O que é Vida?, onde ele parte desse pressuposto e ele tenta tirar a ideia da termodinâmica. Não, é possível gerar ordem espontaneamente a partir da desordem, e isso não vai afetar a termodinâmica. Vejamos isso. Bem, o dogma central da biologia molecular, essa aqui já foi falado hoje. Nós temos o DNA, por replicação, transcrição, formas de RNA, tradução, proteínas, enzimas, novamente, por síntese, isso volta a gerar cadeias de DNA, RNA, e é um sistema autossustentado, autorreplicante. Nós temos um grau de ordenação que ele vai de enzimas e proteínas para o DNA, e um fluxo de informações do sentido contrário. Basicamente, isso é um maquinário bioquímico altamente complexo, e como todo maquinário bioquímico, é possível, de fato, haver transformações entrópicas, e o dogma central diz que esse maquinário, basicamente, ele é um maquinário em equilíbrio dinâmico, praticamente estável, homeostático, na verdade, capaz de gerar ordem. Não só isso, ele é capaz de autorreparos, possui informação codificada complexa, e esse sistema surgiu ao acaso. Muito bem. O problema é que quando nós pegamos essas características de qualquer bom livro de bioquímica, nós temos que concatenar essas informações com as leis da termodinâmica. E isso nem sempre é fácil. Se você gosta de livro de bioquímica, você vai encontrar alguns livros que começam o primeiro capítulo, a viabilidade termodinâmica de protoestruturas. Então, tem todo um arrazoado sobre energia livre padrão de processos em equilíbrio, mas não energia livre de reações de formação. E aí os bioquímicos eles não entram no assunto, porque o ΔG vai dar valores positivos e, portanto, todo o arrazoado vai para o espaço. Bem, para quem não é da área, rapidamente relembrando, nós temos dois tipos de processos no universo.
Essas classes de processos são os processos espontâneos, ocorrem sem qualquer intervenção humana, na verdade, não é necessário trabalho, energia. Os processos não espontâneos precisam de trabalho, intervenção de trabalho. Trabalho, para quem não está familiarizado, é energia capaz de ordenar moléculas dentro de um ambiente específico, a partir das vizinhanças. E esses dois processos, eles basicamente resumem um dado fundamental da termodinâmica. Processos espontâneos nunca ocorrerão com diminuição da entropia, sempre com aumento da entropia. E aí nós podemos trabalhar isso daí tanto em termodinâmica clássica, como termodinâmica estatística. E quando nós pensamos em diminuição de entropia em sistemas fechados, nós temos que falar de máquinas e ordenamentos. Então, é possível gerar ordem a partir da desordem? Sim. Físico-quimicamente, podemos pensar em um sistema maquinário. Somente um sistema de maquinário pode gerar ordem a partir da desordem. Mas esse maquinário ele tem algumas coisas interessantes. Ele tem que ter uma fonte de combustível, ele tem que ter um material de trabalho, um material de arrasto, ele tem que ter um gerador de trabalho ordenado, e alguns equipamentos um pouco mais complexos, eles podem também utilizar essa energia em trabalho elétrico. Muito bem. Quando nós falamos em geração de entropia a partir da desordem, nós estamos falando de um maquinário completo. E esse maquinário completo ele não existe de maneira separada. As partes separadas não são capazes de gerar ordem. E para quem não está familiarizado, essas são as máquinas possíveis que existem em termos tecnológicos. Todas as variações de máquinas estão dentro disso daí. E se vocês olharem, todas elas têm basicamente uma palavrinha que perpassa: ordem. Geração de movimento ordenado, construção ordenada bloco a bloco, expansão e contração de volumes, moldagem pré-ordenada, replicação de padrões pré-ordenados. São máquinas criadas com finalidades de replicar ordem a partir da desordem. Quando nós falamos em blocos da vida, nós estamos basicamente nesse nível aqui de maquinário. Replicação de padrões pré-ordenados. Muito bem, eu vou voltar isso mais para frente. Vamos deixar isso um pouquinho. O trabalho que eu vou mostrar é o que nós temos feito na Universidade Federal do Amazonas. A proposta é uma modelagem de ácidos nucleicos a partir de mecânica quântica molecular, dentro do Laboratório de Química Teórica e Computacional da UFAM. Utilizamos aquele ferramental. Também tivemos a finalidade de calcular algumas propostas darwinianas, no nosso caso, a viabilidade energética e probabilidade na formação de cadeias simples e até algumas mais complexas de DNA, RNA, bases nitrogenadas, a partir de uma proposta totalmente abiótica. Então, a partir do pressuposto que eu sou um darwiniano puro, não penso em DI, e eu quero comprovar que as propostas mais básicas de construção dos blocos de vida são verdadeiras. Então, essa é a ideia. Partimos, então, de um pressuposto completamente darwiniano a partir de um ambiente abiótico. A metodologia, basicamente, foi a otimização de frequências e geometrias. Eu não vou entrar nos dados conformacionais, que é um mundo enorme de dados. Eu vou me ater somente aos dados termodinâmicos. Calculamos os parâmetros termodinâmicos e, a partir dos parâmetros termodinâmicos, nós podemos calcular a energia livre das reações que são propostas em vários aspectos darwinianos. Bem, essas são algumas das equações. Para quem, se alguém quiser replicar em casa, pode utilizar a análise vibracional, a partir do princípio da equipartição de energia, encontrar entropia, entalpia, ΔG, mas deixa para lá. Gente, basicamente, as reações que nós trabalhamos foram essas, as reações de síntese abiogênicas. Só vou mostrar algumas. Essas são as fontes das quais nós tiramos essas sínteses. Fizemos também a reação de formação de sequências de nucleotídeos, a partir de modelo de fita simples, hélice simples. Os dados conformacionais dessas hélices estão aqui. E, por fim, nós também fomos para a termodinâmica estatística e calculamos a probabilidade de algumas dessas sequências ocorrerem. Bem, vamos partir para os resultados, que tem muita coisa. Modelando algumas reações abiogênicas, a formação da adenina. Há uma série de propostas de como a adenina pode ter sido formada. Talvez o exemplo mais famoso é de Ferris e Ogel, tem algumas reações, que eu vou mostrar aqui, é a mais clássica de todas. Nós temos a formação da adenina a partir da melalonitrila,
por essa série de reações. Essa série de reações, elas só ocorrem em presença de luz, e essa luz com determinadas frequências, quase indo para o ultravioleta. Não pode ir para o ultravioleta, porque não forma, mas essa é a proposta da Wienerniana. Qual é o ΔG global dessa reação? Se a reação ocorre, e o que o ΔG tem a ver com isso? Bem, se o ΔG de uma reação ele for positivo, significa dizer que a entropia do sistema ela diminui, essa reação ela não ocorre, ela não é espontânea. E, claro, se o ΔG der negativo, nós podemos dizer a viabilidade. Estou considerando o ambiente abiótico, não estou considerando nada dentro desse ambiente a não ser esses constituintes. Essas reações, na verdade, dão origem a 3 reações parciais. Com as 3 parciais, nós podemos calcular o ΔG global. Eu não vou entrar nos detalhes, mas aqui são os dados que nós obtivemos, ΔH, ΔS, ΔG para cada um desses compostos, e com esses compostos nós podemos calcular também o ΔG da reação de cada uma delas. É aqui vocês estão vendo, a primeira reação é uma reação basicamente de isomerização, ela pode ocorrer em determinadas condições, mas as demais não ocorrem. Mas o que importa para nós não é o ΔG parcial, mas é o ΔG global da reação. E o ΔG global da reação vai nos dar este valor altamente positivo. Qualquer físico-químico, dentro das suas capacidades mentais normais, ele vai dizer, isso não existe. Essas reações podem ser feitas em laboratórios? Podem. Mas exige um grau de intervenção instrumental e também de componentes extras enorme. Do ponto de vista abiótico, do jeito que está aí, isso não ocorre. Bem, mas essa é a formação da adenina, é a mais clássica, é o que os darwinistas apostam as suas fichas. Está aí, não ocorre. Vamos pensar na geração espontânea abiótica da citosina, uracila. Há algumas rotas para isso, na verdade são 2 rotas de formação da citosina, que é altamente instável, e o professor anterior falou um pouquinho sobre isso, e a uracila que vem a partir da citosina. Então são 3 rotas diferentes, as 2 primeiras formando a citosina, a terceira, a uracila a partir da citosina. A uracila não vem antes da citosina, dentro dos parâmetros darwinianos. E aqui tem uma coisa interessantíssima que o professor Tarcísio falou, que essa reação da rota 1, ela só ocorre se houver milhares de anos em que há evaporação e concentração de componentes possíveis para gerar esse composto aqui, intermediário, e aí citosina. Então é um laguinho chamado Lago de Darwin. Esse lago, ele enche com o passar dos anos, com o sol ele diminui, concentra os reagentes, e 200, 300, 400 milhões de anos, dependendo de alguns componentes que podem catalisar ainda a reação, nós temos a formação da citosina. Lembrando que a citosina é altamente instável. Então essa é a proposta. A questão é, termodinamicamente, isso é viável? Físico-quimicamente, tem validade esse tipo de proposta? A questão é, vamos calcular o ΔG. É possível, temos métodos para isso, podemos modelar no computador facilmente hoje em dia. E eu vou mostrar para vocês a rota 1. Essa rota 1, nós temos a reação global, temos as reações parciais. Eu quero lembrar que nem todos os artigos deixam bem claro quais são os passos intermediários dessas reações. Ele simplesmente diz, parte daqui, nessas condições, chega a isso. E aí você que está lendo o artigo, você tem que quebrar a cabeça para imaginar quais são os passos intermediários para gerar aquela sequência de reações químicas. Isso deu um pouco de trabalho para nós. Timina e guanina, até hoje, nós não conseguimos colocar os passos direito, porque são tantos mecanismos, e esses mecanismos faltam tantos passos intermediários que nós estamos ainda quebrando a cabeça de como calcular esses valores para essas bases nitrogenadas. Está aqui os valores termodinâmicos. Com esses valores de ΔG dos constituintes, eu posso calcular o ΔG global das reações, ΔG dos produtos, menos o ΔG dos reagentes, e eu vou obter alguns resultados bem interessantes. A primeira reação, ela não ocorre. Então, não ocorreu a primeira, já não ocorre o resto. A segunda pressupõe a presença de ureia. E ureia é um composto altamente estável. É um composto que nós podemos fazer a partir de uma síntese inorgânica. Pela presença de ureia,
nós temos um ΔG levemente negativo. Mas essa reação só ocorre se essa daqui for possível. Então, já temos um problema. E a última, que é simplesmente uma reestruturação interna, intramolecular, do composto intermediário para a citosina, ele não ocorre também. Não ocorre de maneira alguma. A reação global, por sinal, vai dar um valor altamente positivo, ou seja, essa proposta tão decantada em vários livros, em alguns artigos, ela não tem como ocorrer. Termodinamicamente, isso é uma bobagem. Rota 2. Alguns dizem, não, a rota 1 é bobagem, não é possível, mas essa é possível. Então, essa rota 2, ela parte do pressuposto que o sistema tem tiocianato, que para os químicos presentes, sabe, é mais estável que os outros produtos. Então, é um problema. Temos tiocianato, esse tiocianato vai reagir com compostos derivados de ácido cianídrico e também gera o mesmo composto intermediário e por uma reordenação interna nós temos a citosina. Calculamos também, eu quero lembrar que esses cálculos não foram de 1 minuto, nem 2 minutos, nós tivemos alguns dias, estou apenas mostrando o método AM1, estamos fazendo com PM3, com DFT, com algumas abordagens de cálculo mais pesadas, os resultados são basicamente os mesmos. O M1 para mim é mais fácil porque eu tenho todos. Os outros vou deixar para uma outra oportunidade. Bem, o ΔG dessas reações parciais, todas altamente positivas, e é claro que o ΔG global é maior ainda, ou seja, a rota 2 é menos provável de acontecer em termos de dados energéticos do que a anterior. Não ocorre. E é claro, para haver a formação da uracila, eu tenho que ter a formação da citosina, e apenas por curiosidade mórbida, nós já sabíamos que não poderia, já que a citosina não pode ser formada, a uracila também não será. Mas por curiosidade mórbida, nós calculamos também, e a formação da uracila está aí. Nós temos um ΔG global positivo, não ocorre. Nenhuma das propostas de formação espontânea, aleatória, de bases nitrogenadas básicas do DNA, RNA, não ocorre. Isso é algo interessante e preocupante. Conclusão, espontaneamente não vão ocorrer. É como eu gosto de falar para os meus alunos. Fogo, morro acima, água, ladeira abaixo, e um darwinista querendo dar opiniões, ninguém segura. Então, está aí. Mas é claro que eles não perdem a chance de fazer algumas considerações. Uma delas é que bases nitrogenadas talvez não ocorram. Entretanto, sequências de bases têm melhor chance. Então, há uma linha que diz assim, tudo bem, nós não sabemos como surgiram as bases, mas as sequências sim. Vamos pensar nisso daí. Ok, se é possível, vamos calcular. Deu um pouquinho de trabalho para nós, mas nós vimos algumas possibilidades na literatura. Gente, nós não sabemos como foram formadas as pré-sequências de DNA, RNA, ninguém sabe. Os vários artigos sugerem algumas ideias. Fazendo o aparato das muitas sugestões, nós temos 3, são essas aí. Do ponto de vista evolucionista, químico, só tem essas 3, todas elas de alguma forma estão dentro. Reações completas, a partir dos constituintes primordiais, eu tenho um sistema altamente ajustado com esses componentes, eu tenho uma sequência formada, água, eu posso ter um outro sistema, são os nucleosídeos formados com uma ponte fóssil, gero sequência, e tem uma outra mais esquisita que diz assim, olha, as sequências mais complexas foram formadas a partir de sequências mais simples. Então, basicamente, são essas 3 propostas, você pode brincar com essas propostas de um jeito ou de outro, mas de maneira geral é isso. Nós fizemos cada uma dessas proposições e fomos calcular o ΔG de cada uma delas. Esse sim deu trabalho, isso aí, muitas noites aí pensando no que daria, como poderia melhorar. Aqui eu não vou mostrar os dados conformacionais, mas muitas dessas sequências, elas quebram, elas não são estáveis, nem do ponto de vista de modelagem molecular. Então, algumas delas vocês vão ver que tem cargas, essas cargas foram inseridas para estabilizar o sistema, do contrário, não tinha nem como manter a sequência de DNA ou RNA estável para que o cálculo pudesse continuar. Mas tudo bem, eu sou um darwiniano aqui, então quero comprovar que essas possibilidades existem.
Todos os dados das sequências deram ΔG padrão positivo. Isso aqui não quer dizer muita coisa, porque são entropias da terceira lei. Ok, a questão para nós são as reações. E as reações são essas aí, na primeira condição. Ou seja, eu tenho formação de sequências a partir dos seus componentes individuais, calculamos o ΔG da reação de todas elas, todas positivas. Aqui eu tenho apenas uma sequência de RNA, não estou mostrando os cálculos de RNA, não daríamos tempo. O que isso nos sugere? Nos sugere que a sequência mais simples possível, que seria somente adenina e timina, não ocorre. Alguém poderia me perguntar assim, por que essa sequência? Por que ATC, ATCG? Eu sou um darwiniano, tudo aconteceu por acaso. Então, essa sequência pode ter acontecido. Eu não usei nenhum critério básico para gerar essas sequências. Como estava no computador ATCG, eu disse, vai ser essa da sequência mesmo. Poderia gerar qualquer outra, o resultado não seria muito diferente do ponto de vista energético. A questão é que essas sequências não ocorrem, mesmo que você tenha todos os constituintes disponíveis para a reação. É aquela ideia que o pessoal gosta de falar, um macaco teclando por muitos milhões de anos, ele pode fazer uma peça de Shakespeare completamente. Na verdade, mesmo que você dê frases inteiras para ele, ele não vai conseguir ordenar essas frases numa obra completa de Shakespeare. Depois eu vou mostrar os cálculos de probabilidade termodinâmica, tá? Aí vocês vão ver que o negócio fica pior. Mas, como sempre, há os detratores do DI, e diz assim, são apenas dados energéticos, com o passar do tempo, o sistema pode acumular energia suficiente para romper a barreira entrópica, e o grande argumento deles, no Sol, há energia suficiente. E aí nós ficamos calados. E agora? De fato, o Sol tem muita energia, vamos calcular a questão do Sol. Ok, vamos calcular. Pegamos as 4 sequências, fizemos um gráfico. Esse gráfico tem uma correlação linear boa, se nós aumentarmos a sequência, a correlação aumenta cada vez mais, e nós extrapolamos para uma sequência dos 220 milhões de nucleotídeos, por uma fita de hélice simples, e para essa sequência formada, eu só preciso de 1,6 bilhões de quilocalorias por mol. Mas ainda fica o argumento, o Sol é mais quente, tem mais energia. Isso não é nada. Opa, será que não é? Ok, vamos considerar a potência energética do Sol em relação à Terra em termos de radiação. Essa é a potência em dados altamente atuais. 1.365,5 watts por metro quadrado. O que isso quer dizer para nós? Vamos considerar que aquela sequência de 220 milhões de pares de base no cromossomo 1 ocorreu. Significaria dizer que eu teria que ter 9,3 anos de radiação solar ininterrupta, dirigida para uma área específica de 1 metro quadrado. Nessa área só poderia haver aqueles componentes, nenhum outro componente que pudesse, de alguma forma, roubar essa energia. Esses componentes já deveriam ser formados, porque se eles estivessem sendo formados, essa energia também seria gasta na formação, e isso seria necessário para a formação de um único mol de hélice simples, não ordenada, que seria formado. Aí você pergunta, mas o DNA é altamente ordenado. Ok, a gente calcula também. Qual é a probabilidade de formar, então, aquela sequência ordenada de genes nos cromossomos para nós? Bem, como essas sequências deveriam ser estáveis, a energia total para encontrar uma sequência específica é isso daqui, 10 elevado a 246 quilocalorias. Tenho todos os cálculos, posso mostrar todos sem problema nenhum. Isso daqui é um problema. Por quê? Porque a potência total liberada pelo Sol à Terra, em 15 bilhões de anos, se eu considerar que a Terra tem 15 bilhões de anos, é 10 elevado a 33. E a energia necessária para gerar uma fita simples, DNA, com ordenação atual, está num fator de mais ou menos 210 ordens de grandeza de energia. Sabe o que significa? Que todas as estrelas que existem, que irradiam energia para a Terra, não são suficientes para formar uma única sequência de DNA desde que o universo foi criado. Puxa, nessa hora é para alguém dizer assim, não acredito. Mas claro, vem sempre as várias dificuldades,
E a questão é, não é assim. É que você está considerando os componentes individuais. Os nucleosídeos já foram formados, já estavam formados, e aí é fácil formar uma sequência. Puxa, vou ter que calcular isso. Vamos calcular isso daí também. Calculamos também, a partir dos nucleosídeos já formados, calculamos o ΔG, já temos as sequências aleatórias calculadas anteriormente, e aí, a partir de uma fonte fosfodiéster, está aqui os valores, todos positivos. Nenhuma dessas sequências ocorre espontaneamente dentro dessa proposta. Isso significa dizer que as sequências, mesmo com constituintes completos, são incapazes de ocorrer ao acaso espontaneamente. Gente, não é nem a questão dos vários componentes para formar um bolo aleatoriamente, depois de muitos milhões de anos, forma o bolo. Você pode colocar as camadas do bolo, a cerejinha, o glacê, tudo completo, misturar aquilo, não vai formar o bolo. Essa é a ideia. Ou seja, não tem como aparecer isso. Mas há também alguns artigos que questionam isso daí e dizem assim, tudo bem, complicado, mas há uma possibilidade incrível, e é incrível. Sequências mais complexas foram formadas a partir de sequências mais simples. Aí alguém diz assim, faz sentido. De alguma forma, ao acaso, a primeira sequência foi criada, talvez com 2 ou 3 nucleotídeos, e o resto foi simplesmente uma adição. É quase uma polimerização, como alguns artigos dizem. Tudo bem, vamos fazer. Calculamos também a partir de sequências preexistentes. Temos os nucleosídeos, as sequências, está aqui os compostos, e o ΔG global das reações, todos positivos. É interessante que quando a gente coloca nessa sequência a guanina, a energia vai lá em cima. A gente ainda está tentando entender por quê. Mas o fato é que todos dão um ΔG positivo, conclusão, também não ocorre. E agora? Agora vem a velha questão que nós já falamos, que na verdade eu ouço, como sou químico teórico na parte de modelagem quântica molecular, eu estou cansado de ouvir em congressos de experimentalistas assim, rapaz, são dados teóricos, na realidade é outra coisa. A realidade é diferente. Isso é apenas uma modelagem em computador. Isso não tem nada a ver com a realidade. E alguns teóricos da Vinícius já falaram isso para alguns artigos teóricos. Ok, vamos lá. Isso aqui são apenas 2 exemplos da correlação experimental e teórica de dados termodinâmicos. Aqui está difícil de ver, está aqui os artigos. E por curiosidade para todos vocês, somente no método AM1, no qual esse trabalho está sendo realizado, nos últimos 20 anos temos mais de 20 mil artigos. Se eu somar o PM3, que é um outro que nós estamos fazendo, que é um correlato a esse, na verdade, um melhoramento do AM1, nós temos mais de 14 mil artigos. Eu não estou citando DFT, eu não estou citando a pletora que existe de métodos semi-empíricos, Couple-Custer, ab initio e assim por diante, CI. Se nós colocarmos, são mais de 100 mil artigos de dados teóricos corroborando dados experimentais. Então, de fato, é uma crítica que não procede, mas lembre-se, eu sou um darwinista. Então, nesse sentido, eu posso dizer assim, ok, são números, mas o dogma permanece com o tempo, tudo pode vir a existir. Qualquer reação, por mais improvável que seja, com o passar do tempo, ela pode ocorrer. Você não tem como provar o contrário. Claro que temos como comparar ao contrário. Eu saio da termodinâmica clássica e vou para a termodinâmica estatística. E aqui é interessante, só para deixar a plateia dentro do assunto. Em 1887, Boltzmann fez uma relação incrível entre entropia e microestados, em probabilidade relativa. Então, conforme aumenta o número de microestados possíveis ao sistema, aumenta a entropia desse sistema. Para ilustrar, nós temos aqui 2 exemplos. Tem um sistema de baixa entropia, eu tenho 2 macroestados diferentes, distintos, e eu tenho um sistema onde esses macroestados estão distribuídos em vários microestados diferentes. Então, tem um sistema de alta entropia, um sistema de baixa entropia. Quanto maior o ômega, maior a entropia, e aqui tem a ver com probabilidade relativa de um sistema existir. Ok. Consideremos a título de informação, que eu tenho 4 partículas possíveis. Qual é a possibilidade de ordenamento dessas partículas? Eu estou considerando um macroestado em que eu tenho 3 partículas de um lado, uma partícula do outro,
E eu quero, de alguma forma, ordenar essas partículas desses macroestados. Isso vai gerar 4 possibilidades diferentes. Então, eu tenho 4 macroestados, 4 ordenamentos, eu tenho um ômega igual a 4, e a partir desse exemplo simples, eu posso pensar numa sequência de DNA. Então, só lembrando, conforme aumenta as probabilidades termodinâmicas relativas, vai aumentar a entropia. Quanto maior a entropia, menor o ΔG, e, portanto, mais espontâneo é o sistema. Agora, esqueça isso daí. Vamos dizer que eu tenho 4 nucleotídeos de DNA. Está aí. E eu quero, de alguma forma, brincar com sequenciamento. E eu quero pensar o seguinte, eu tenho um macroestado, somente esses 4 conjuntos, e eu quero partir de uma ordenação do lado esquerdo da caixa para uma nova ordenação do lado direito. Quais são os estados possíveis de ordenação? Bem, os estados são simples, são esses aí. Nós temos 16 configurações possíveis, totais, e eu estou falando somente para 4 nucleotídeos. Somente para 4. Agora, e se eu pensasse em 400? Nesses 400, estou considerando que eu tenho 100 guaninas, 100 timinas, 100 citosinas, 100 adeninas, 100 exemplares de cada um. Esse é o número que você vai ter de microestados possíveis na caixa. Veja, eu estou aqui numa ordenação qualquer, e aqui antes do zero eu tenho um microestado específico, numa sequência específica. Entre aqui e aqui, eu tenho 10 elevado a 119 microestados possíveis. Ou seja, aqui eu tenho máxima desordem. Aqui é uma desordem qualquer, não importa. E aqui eu tenho a mínima desordem numa sequência que eu quero que se atinja. Gente, com esses valores, eu posso calcular a variação de entropia do sistema, tranquilamente. A ideia é que, de um macroestado qualquer, eu nunca vou conseguir um microestado específico simplesmente com o passar do tempo. E podemos mostrar isso em termos de cálculo. Então, considerando o mesmo exemplo anterior, qual a probabilidade relativa, termodinâmica, do surgimento de uma sequência específica qualquer, a partir de uma coleção ordenada, desordenada de nucleosídeos soltos? Está aqui. Então, nós temos 8,4 vezes 10 a 236 sequências possíveis. É um número que a mente humana não consegue abarcar. Depois eu vou mostrar por quê. A probabilidade disso ocorrer é 1 sobre isso daqui tudo. Isso aqui vai dar 1,2 vezes 10 a menos 37. Ou seja, eu tenho uma chance em 10 elevado a 236 de que o evento ocorra. É um singelo valor de 10 a menos 35% do evento ocorrer. Deu para entender a dimensão desse número? Vou colocar em perspectiva. Vejam bem, eu tenho uma chance de 10 a 236. Se eu considerar que a idade da Terra é 15 bilhões de anos, 15 bilhões de anos é a mesma coisa que 10 elevado a 18 segundos somente. Se você quiser melhorar, 10 elevado, acho que é 28, aqui está difícil de ver, nanosegundos. Ok. Aqui eu quero que vocês tomem cuidado, porque estatística é um campo altamente escorregadio. Conhece aquela história do homem que sempre viajava de avião com uma bomba escondida? Porque alguém disse para ele que a probabilidade de ter 2 bombas no avião era praticamente impossível. Então ele sempre andava com uma para que o avião não explodisse. Ou seja, a pessoa está confundindo alhos com bugalhos. Então notem, se essa é a idade da Terra em nanosegundos, para esse evento ocorrer, eu precisaria 10 elevado a 210 tentativas de formação a cada nanosegundo, desde que o universo foi criado, para que uma chance fosse possível de ocorrer. Em cada nanosegundo, eu teria que ter toda essa probabilidade. Não é assim, opa, nesse segundo seguinte, aquela probabilidade já foi. Isso daí é uma ideia errada de probabilidade estatística. As pessoas confundem probabilidade estatística, que é estocástico, com dimensionalidade. Como um aluno meu, uma vez discutiu em sala de aula, disse, professor, o universo é infinito. Num tamanho infinito, qualquer coisa pode ocorrer. Você está confundindo dimensionalidade com processo estocástico. Não é assim que ocorre. Ou seja, isso daqui, gente, não ocorre. E eu fui com alguns professores de estatística da nossa universidade, mostrei, perguntei se estava certo isso daí.
Eu disse, qual a chance real disso ocorrer? E ele disse assim, estatisticamente isso é zero. Nós não temos como falar sobre isso. Então, crer nessa história é, como já disseram aqui, é exercer uma fé cega e insana. Se você quer crer que isso ocorre, então você está indo por um lugar em que, do ponto de vista pessoal, é mais irracional do que nós imaginarmos que houve um design inteligente. Tranquilo? Muito bem, mas vamos continuar, ainda não parou não. Vamos calcular agora a questão de um microestado padrão. Então vejam, está aqui as nossas 400 moléculas, tem uma ordenação qualquer, aleatória, até uma conformação qualquer, não precisa ser uma sequência aleatória, uma conformação qualquer, e tem uma probabilidade altamente definida. Então está aqui a probabilidade de qualquer conformação incrivelmente dá 1, porque é 1 elevado a 400, é 1, ou seja, 100% de chance disso ocorrer, e aqui é 10 a menos a 36% de chance do evento ocorrer. Bem, indo de A para B, a entropia vai dar 10 elevado a menos 21, um número muito menor do que 1, e indo de B para A, só vai dar 10 elevado a 214, em termos de energia, ou seja, isso não ocorre. Tá? Estou indo de A para B, tá? E de B para A, o negócio ocorre. Tá? Então, estou saindo de A para B, isso aqui não vai ocorrer, de B para A, 100%. Ou seja, ordenação ao acaso, do ponto de vista de termodinâmica e estatística, também não pode ocorrer. Ok? E agora, o que falar? Não tem o que falar. Não tem mais o que falar. Ficou? Bem, mas qual seria agora realmente uma curiosidade mórbida? Qual seria a probabilidade de formação da primeira molécula completa de DNA com 256 milhões de pares de base? Esse valor é um valor arredondado. É 235, alguma coisa milhões. Mas não faz diferença para nós, porque a probabilidade é uma potência de potência. 10 elevado a menos 10 elevado a 9 um quebrado. Para fazer esse cálculo, eu tive que acionar um pessoal lá dos Estados Unidos para o computador poder gerar isso daí, gente. Porque isso não conseguia. Então, 10 elevado a menos 10 elevado a alguma coisa. Esse número é tão pequeno, que qualquer coisa que você colocar aí, basicamente você só vai mudar a potência de 9. Ou seja, nós não temos nem como mensurar a probabilidade espontânea de uma sequência de DNA ter surgido ao acaso. Tá? E duas sequências, numa replicação. Se aquela é impossível, essa daqui, como eu já falei, o número é tão pequeno que já vai mudar somente o que é o expoente do expoente. Aumenta alguma coisa, 2,29, que 2,89, é um valor absurdamente pequeno. Mesmo que o universo fosse megabilhões de vezes mais velho do que a idade atual, nós não teríamos tempo nem para a primeira sequência. Ok? O que significa isso? Eu não sei se você estudar probabilidade estatística, mas o professor dizia muito para mim isso aqui. Uma escolha ordenada significa escolher e colocar em ordem. Arranja, combinação vezes permutação. Significa escolher. Alguém tem que escolher. Alguém tem que ordenar. Alguém tem que planejar. Isso é matemática básica. Matemática básica. E para sistemas maiores ainda, aí não vou perder o tempo de vocês mostrando os cálculos, mas imagina uma célula. Como é que eu vou calcular a probabilidade de isso ocorrer ao acaso se isso daqui não ocorre? Então não temos como discutir isso, é bobagem. Eu quero lembrar que nos livros de bioquímica em geral, eles só discutem isso do ponto de vista de ΔG padrão, e o ΔG padrão, nós estamos falando do sistema em equilíbrio, com uma série de enzimas, uma série de proteínas, uma série de sistemas tampões, em que o ΔG padrão dá negativo. Mas o ΔG padrão, ele me diz apenas que aquele equilíbrio, naquelas condições, ele ocorre em valores maiores ou menores de reagentes e produtos. É isso. Mas eu encontro livros e assim, não, está aqui, o processo ocorre, o ΔG padrão é negativo. Tem que ver o ΔG. Não ΔG padrão. Então isso é uma mentira, é um sofisma. Na verdade é uma falta de informação. Então não ocorre. Bem, o que nós fizemos nesse trabalho, que eu pude mostrar aí para vocês,
foi basicamente a possibilidade de ocorrência espontânea, natural, das várias sugestões possíveis, a partir de bases nucleicas, componentes individuais de sequências, nucleosídeos mais fosfodiéster, sequências persistentes e termodinâmica estatística. Em nenhum dos casos ocorre. O que podemos considerar sobre isso? Nós existimos, a segunda lei é uma lei universal, ela não pode ser quebrada. Se nós existimos e ali estamos dizendo que não ocorre espontaneamente, eu só posso considerar que ou somos todos aberrações termodinâmicas, ou que a química, a física e a matemática não são confiáveis. Mas, e se elas não são confiáveis, então o darwinismo também não é confiável e nós estamos perdendo nosso tempo aqui. Vamos para casa ou para a piscina que vai ser melhor. Ok? Bem, agora, se não há possibilidade do acaso, então há intencionalidade. E intencionalidade tem a ver com direção, com inteligência. Então, nesse caso, os processos biomoleculares mais básicos demandam um impressionante maquinário biológico. Termodinâmica clássica, maquinário é algo criado com uma finalidade, com uma intencionalidade específica. Eu só tenho como pensar e concluir que um design inteligente é a única resposta possível. Ok? E agora, né? Está aqui. A palestra acabou, mas o trabalho não, nós ainda estamos calculando essas outras rotas aí. Estamos terminando essa parte aqui. Estamos vendo toda a questão da estabilidade, conformação, e a ideia é nós entrarmos até nos efeitos de catalisadores nas rotas pré-bióticas. Vai demorar algum tempo, mas eu quero agradecer. Aqui temos algumas referências, estou à disposição. Muito obrigado.